Olá, alunos! Estamos mais uma vez aqui na nossa aula de Matemática 1 e hoje a gente vai continuar com o nosso conteúdo de trigonometria. A gente viu na primeira aula trigonometria no triângulo retângulo, não foi isso? Só que ninguém se perguntou, e se não for um triângulo retângulo? E se eu tiver outro tipo de triângulo? Que tipo de relação eu posso utilizar? A gente vai trabalhar isso hoje, certo? É um conteúdo bem simples, tá bom? A gente vai aplicar ele. Tem muito cálculo, é claro, mas eu sei que isso vocês tiram de letra, tá certo? Vamos começar a nossa aula, então. A gente vai falar de duas leis importantíssimas nos triângulos, que é a lei dos cossenos e a lei dos senos. Se você notar, nessa figura, nesse triângulo aqui, não é um triângulo retângulo. Ele é um triângulo qualquer, ok? Ele não tenho como dizer, só sei que ele é um triângulo acutângulo. Então eu tenho aqui o vértice A, B e C, eu tenho os lados opostos aos meus vértices, ok? Os lados opostos aos meus vértices, no caso, ao meu ângulo A. Quem é o lado oposto ao meu ângulo A? É esse Azinho, simbolizado pelo Azinho minúsculo. Oposto ao ângulo B, é esse Bzinho minúsculo. Oposto ao ângulo C, o Czinho minúsculo, certo? E o que diz a lei dos cossenos? É uma relação existente que vai relacionar um ângulo com duas medidas conhecidas, certo? E quando é que eu vou utilizar, professora, essa lei dos cossenos? Eu vou utilizar quando eu conhecer exatamente, quando numa situação problema, eu precisar saber a medida de um lado, só que eu só tenho dois lados e um ângulo. Então, nesse caso aí, eu vou utilizar a lei dos cossenos. E a lei dos senos, já a gente chega lá, mas de início, a diferença entre a lei dos cossenos e a lei dos senos é justamente essa. Na lei dos cossenos, você utiliza a questão te disponibiliza apenas um ângulo e dois lados. Já a lei dos senos, não, a gente vai já ver isso. Como é que funciona a lei dos cossenos? Vamos supor que, dependendo do ângulo em que eu vou trabalhar, então, tudo isso é questão de ângulo. Vou pegar aqui a medida do lado A. A medida do ângulo A, ele está oposto ao ângulo A, não tá? Ótimo. Então, eu vou pegar o quê? A ao quadrado, esse Azinho ao quadrado é o lado, tá bom? A ao quadrado igual B ao quadrado, que também é o lado, um dos lados, mais C ao quadrado, que é o outro lado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do meu ângulo. Gente, note que o lado que fica em evidência no primeiro lado, no primeiro membro, ele é oposto ao ângulo cujo cosseno eu vou trabalhar, que é o cosseno de alfa, tá bom? E os valores dos outros dois lados, eles se dispõem no restante da fórmula, ó, B ao quadrado, C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, ok? Ah, professora, e se eu quiser pegar o lado B e não o lado A? O mesmo raciocínio. A segunda formulazinha aí, ó. Notem que ele só vai mudando as letras, ó. Mas a posição em que eu me referi antes é a mesma, ó. Um lado B ao quadrado é igual aos outros dois lados ao quadrado, a soma deles, menos 2 vezes a multiplicação desses dois lados que a gente acabou de colocar, vezes o cosseno do ângulo oposto ao meu primeiro lado, que é aquele que está lá no primeiro membro da minha equação. Da mesma forma vai funcionar para o lado C. Czinho ao quadrado é igual aos outros dois lados, Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C, é para ser 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do meu ângulo oposto. Meu ângulo oposto ao lado que estava lá no primeiro membro, que no caso é o C, o ângulo C, ok? Essa é a lei dos cossenos. Vamos para a lei dos senos. Qual é a diferença da lei dos senos? Ó, já muda até a configuração. O triângulo, notem que é o mesmo triângulo, certo? Dado um triângulo ABC qualquer, de lados A, B e C, e ângulos opostos A, B e C, respectivamente, temos. Notem aqui que eu tenho A sobre o seno de A, B sobre o seno de B, C sobre o seno de C. Mas se você quiser colocar também seno de A sobre A, seno de B sobre B, seno de C sobre C, dá na mesma, tá? Não tem problema nenhum. Olha, então o que tem de diferente agora na lei dos senos para a lei dos cossenos? Quando é que eu vou utilizar a lei dos senos?
Eu vou utilizar a lei dos senos quando eu tiver disponível na minha situação problema 2 ângulos. Então, eu vou ter 2 ângulos e um lado, tá bom? O objetivo é encontrar a medida do outro lado, numa lei dos senos, ok? Tia, mas eu tô vendo aqui que tem 2 igualdades, A sobre seno de A, B sobre seno de B e C sobre seno de C. Só estou dizendo que essa razão, ela é constante para qualquer um dos ângulos, tá certo? Então, se eu for pegar o A e o B, eu vou pegar A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. Ah, mas o que eu tenho na questão é o A e o C. Então, você vai pegar o A sobre o seno de A igual a C sobre o seno de C, ok? Não tem problema nenhum. O que a gente vai fazer agora? Quero que vocês peguem o livro de vocês, tá bom? Abram lá no primeiro capítulo da frente B e a gente vai fazer 3 questõezinhas que eu escolhi sobre esse conteúdo, tá bom? As outras são bem simples, ou então são de Teorema de Pitágoras. Então, a gente vai trabalhar essas 3 questões para aplicar a lei dos senos e dos cossenos. Vamos começar com a 4ª questão. Marcos e João partem de um mesmo ponto e caminham através de trajetórias retilíneas que fazem entre si um ângulo de 60 graus. Sabendo que Marcos caminha a uma velocidade de 5 km por hora e João a 8 km por hora, qual será a distância entre eles após 2 horas de caminhada? Gente, é muita informação. Eu não tenho nenhuma figura, eu preciso visualizar essa situação. O que eu faço? Vamos desenhar. Eu sei que essas 2 pessoas, Marcos e João, partem de um mesmo ponto. Só que eles andam em trajetórias diferentes, formando um ângulo de 60 graus entre eles. Então, eu vou ter isso aqui, tá bom? Pensem que o Marcos foi para um e João foi para o outro lado. E entre eles tem um ângulo de 60 graus, que foi o que disse a questão, que formou um ângulo de 60 graus entre essas trajetórias. O que mais que está me dizendo? Ele disse que Marcos caminhou a 5 km por hora e João a 8 km por hora. Se a velocidade foi constante, daqui a 2 horas, que é o que ele está colocando, você vai ter o quê? Que Marcos andou 10 km e João andou 16 km. Por quê, professora? Porque na questão ele está te dizendo que o Marcos andou 5 km por hora. Então, a cada 1 hora, ele andou 5 km. Se foram 2 horas, ele andou o quê? 10 km. Na mesma linha vai a situação do João. Se ele anda 8 km a cada hora, eu tenho aí que ele vai andar 16 km em 2 horas, ok? Então, vamos colocar aqui. (10 km e 16 km, tá bom? Aí, o que mais que eu tenho? Eu quero saber, depois de 2 horas, depois dessa distância percorrida, a quantos quilômetros eles estão de distância um do outro. Então, ele quer saber, ó, essa distância X. Olha aí que linda essa imagem, tá bom? Agora, eis a questão. Eu vou utilizar o quê? A lei dos cossenos ou a lei dos senos? Vamos lá, o que eu tenho na questão? Eu tenho um ângulo e eu tenho 2 medidas de lados. Qual é a relação que eu vou utilizar? A lei dos cossenos, certo? Então, eu vou ter aí, ó. A gente vai fazer o quê? Como o ângulo é o 60 graus, eu tenho um ângulo de 60 graus. Aí, a gente vai fazer o quê? Eu tenho o ângulo oposto ao ângulo de 60 graus, o lado oposto, perdão, que é o x. Fica x ao quadrado igual a 10 ao quadrado, que são os outros 2 lados, tá bom? 10 ao quadrado mais 16 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 16, vezes o cosseno justamente do meu ângulo, que é oposto a x. Então, eu tenho quanto? Eu vou ter aqui. Vou voltar aqui. Pronto. Eu tenho aqui, só ajeitando, x ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, 16 ao quadrado é 256, 2 vezes 10 vezes 16 é 320. O cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Eu só fiz substituir as minhas resoluções, tá bom? Então, x ao quadrado vai ser... Quando eu simplifico bem aqui, 320 dividido por 2, vou ter 160. 100 mais 256 é 356. Aí, menos 160, 196. Quem é a raiz quadrada de 196?
14. Então quer dizer que João e Marcos estavam a exatamente 14 quilômetros de distância depois de passar 2 horas, ok? Vamos lá para a quinta questão. Um banhista em risco de afogamento é avistado por salva-vidas de 2 postos, o posto A e o posto B, que estão a uma distância de 150 metros entre si. Os salva-vidas do posto A observam um ângulo de 45 graus entre o posto B e o banhista. Do posto B, outros salva-vidas observam um ângulo de 15 graus entre o posto A e o banhista. Sabendo que seno de 120 graus é igual a seno de 60, determine qual é o salva-vidas mais distante do banhista e a distância entre ele e o banhista. Vamos lá. Montei a figurinha bonitinha para vocês. Eu tenho o posto A, o posto B e tenho o banhista, certo? Entre o posto A e o posto B há uma distância de 150 metros, ok? Ele fala na questão que o salva-vidas que está no posto A visualiza em um ângulo de 45 graus o posto B em relação ao banhista. Então, eu tenho 45 graus nessa situação. E o do posto B, outro salva-vidas observa um ângulo de 15 graus entre o posto A e o banhista. Então, tem um ângulo de 15 graus, é claro. O que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso descobrir o valor de X. Tia, mas aqui ele está perguntando, como é que a senhora sabe que aí é o X? Porque ele pergunta a maior distância. Gente, lá na aula de trigonometria eu falei que o lado maior de um triângulo sempre está oposto ao meu maior ângulo, né? Então eu tenho aí que eu tenho esses 2 lados em questão, do posto B e do posto A. Quem é o maior lado? É aquele que está oposto a 45 graus ou é oposto ao 15 graus? É claro que é o oposto a 45 graus, por isso que a distância maior vai ser entre o posto A e o banhista, que é o que a gente vai encontrar. Agora, nós temos outra questão. Qual é a lei que eu vou utilizar? Lei dos senos ou a lei dos cossenos? A lei dos cossenos, eu preciso ter um ângulo e 2 medidas de lado. Eu tenho um ângulo e 2 medidas de lado? Não. Eu tenho 2 ângulos e 1 medida de lado. Logo, vou utilizar a lei dos senos. Então, eu tenho aí seno de 45 graus é igual a, ou sobre x, é igual a seno de 120 sobre 150. Notem que os... Tia, mas me diga uma coisa, tia. Esse ângulo de 120 a senhora encontrou aonde? Esse ângulo... Notem que eu tenho um triângulo ali. 45 mais 15, que a tia esqueceu de colocar. 45 mais 15 é igual a 60. Para chegar em 180, quer dizer que o ângulo que falta bem ali do banhista é um ângulo de 120 graus. Logo, eu vou ter um ângulo de 120 oposto ao meu lado de 150, certo? Então, eu tenho aí, quem é o meu seno de 45 graus? Meu seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 120, raiz de 3, que é o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou ter aí, ó, produto dos meus pelos extremos, né? Eu posso simplificar também cortando esses 2 aí no numerador, ó, fica raiz de 2 sobre x e raiz de 3 sobre 150. Aí eu faço produto dos meus pelos extremos. Eu tenho 3 vezes, raiz de 3 vezes x, 150 vezes raiz de 2. Passo raiz de 3 dividindo, né? Fica assim. Eu tenho uma raiz no denominador, então eu preciso racionalizar a minha fração. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Então fica raiz de 6 em cima e embaixo fica só o 3, né? Divide aí 150 por 3, eu vou ter que x é 50 raiz de 6. Então, eu tenho aí que a distância entre o posto A e o banhista é de 50 raiz de 6 metros. Deu de entender direitinho? Ou coisa boa. Vamos lá para outra questão. Escolhi a questão 21. Ela é bem interessante. Um motorista dirige seu carro em uma estrada retilínea, passando sucessivamente pelos pontos A, B e C. Ao passar pelo ponto A, o motorista observa uma torre distante no ponto L, de modo que o ângulo LAC mede 30 graus, como tem na figura, tá? Após dirigir por 4 km até o ponto B, o motorista enxerga novamente a torre e o ângulo LBC mede 75 graus, como também está na figura. Determine, na alternativa A distância em quilômetros entre a torre e o ponto B, certo? Vamos olhar primeiro para essa figura aqui. Eu tenho esse ângulo 35 graus nesse ponto B, e eu vou trabalhar primeiro com o primeiro triângulo. Então, eu preciso descobrir qual é o ângulo
que está ao lado de 75 graus. Vai ser o ângulo de 105. Por quê? Porque eu tenho um ângulo de 180 graus, certo? Eles dois juntos são suplementares, né? Formam um ângulo de 180. Se eu tenho 75, sobra 105. Agora eu tenho um triângulo. 30 mais 105 é 135. Então, o ângulo lá de cima vai ser igual a 45. Ótimo. O que eu tenho que fazer agora? Eu quero descobrir o meu lado, ou o lado, a distância entre a torre e B. Então, eu quero descobrir LB, não é isso? Então, eu vou chamar aqui de X, certo? Eu tenho dois ângulos, que é o 30 e o 45, e um lado, que é o 4, né? Porque eu vou utilizar o 4, que é o oposto a 45, e o X, que é o oposto a 30. Então, eu vou utilizar a lei dos senos. Então, eu tenho seno de 30 sobre X, seno de 45 sobre 4. Ajeitando, ó, o seno de 30 é 1 sobre 2, o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. A gente simplifica, tira os dois aí dos denominadores lá no numerador da fração maior. Eu tenho 1 sobre x igual a raiz de 2 sobre 4. Produto dos meus pelos extremos, raiz de 2x igual a 4. Aí essa raiz de 2 ela passa dividindo, eu vou ficar com a raiz no denominador. Racionaliza, fica raiz de 2 em cima e 2 embaixo. Simplificando, eu tenho x igual a 2 raiz de 2. Até aí tudo bem. A gente já encontrou a distância entre o L e o B, que é 2 raiz de 2, tá certo? Agora a gente vai descobrir a distância em quilômetros entre a torre e o ponto. Então eu quero saber aquele valor bem ali, ó, entre A e L, certo? Vamos lá. Eu tenho agora um lado, dois lados, né? Eu tenho o 4 e o 2 raiz de 2. E o ângulo que é oposto, posso utilizar bem aqui o ângulo de 30 graus, certo? Que é o oposto de 45. Professora, mas você não quer saber, né? O X, você pode utilizar de outra forma. Dessa forma aqui, por exemplo. Eu coloco primeiro o ângulo, como eu quero trabalhar com o ângulo de 30, eu coloco o lado oposto a ele. 2 raiz de 2 elevado a 2. Igual a x ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes x vezes 4 vezes cosseno de 30. Tá certo? Vamos resolver essa equação. Eu tenho aí 2 vezes raiz de 2 ao quadrado, fica 2 ao quadrado, que é 4, vezes 2, que eu tiro da raiz, fica 8. X ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, 2 vezes 4, 8, 8x, né? E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. A gente vai ajeitar aí, olha, simplifica o 8x com 2, fica 4x raiz de 3, não é? Notem que eu tenho um x ao quadrado e um x. Eu vou obter uma equação do segundo grau nesse formato. X ao quadrado menos 4 raiz de 3x mais 8 igual a 0. Resolvemos pela fórmula de Bhaskara. De delta primeiro. Delta é igual o b ao quadrado, né? O b é 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 8. Quando a gente eleva ao quadrado essa primeira parte, fica 4 elevado a 2, 16. A raiz vai embora, então fica 16 vezes 3, que é 48. Menos 4 vezes 8, que é 32. Então, meu delta é igual a 16. Vamos para a fórmula de Bhaskara. Menos b, como o menos é negativo, o b é negativo, fica positivo. 4 raiz de 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é o 16. Logo, vai ser igual a 4. Então, como a gente está falando de distância, a gente vai pegar a parte positiva, né? Então, fica o quê? 2 raiz de 3 mais 2 quilômetros. Eita, tia, mas pode aparecer respostas assim? Pode e sempre vai aparecer. Nós estamos trabalhando com trigonometria. Trabalhamos muito com raiz, com essas expressões irracionais, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai praticar mais algumas questões, tá bom? E dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Um beijão para todos. Fiquem em casa.